E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos continuar aqui nossa saga de dragões de Inquisition. Só antes dar um save aqui, né? Não consigo dar save. Vixe, tem cara que vai vir um bichão aí. Aberto pra caramba. Esperava um dragão. Olha o Sarate aí. Vai, Sarate. Vamos ver que ele vai pular. Sarate cabuloso. Ah, velho, não acredito que ele não dropou loot. Porra. Ele não dropou loot, velho. Tenho que criar um novo save. Certeza do céu aqui. Mas sumiu foi todo mundo. Putz. Outra coisa lá. O sol elas devem ter petrificado todo mundo. Agora esses malucos vão voltar à vida e ter que lutar com eles sozinho. Your forces have failed. Leave now and tell the Canary to trouble me no further. Vai morrer agora, maluco. Solus. Só ela está controlando a fissura, será? Caralho. That should give us more time. I suspect you have questions. The Canary answered some of those questions. The information I found while traveling through the Illuvians answered more. You're Fen'Harel. You're the Dread Wolf. You have grown clever since I left. I was Solus first. Fen'Harel came later. An insult I took as a badge of pride.
The dread wolf inspired hope in my friends, and fear in my enemies. Not unlike Inquisitor, I suppose. You also know the burden of a title that all but replaces your name. You lied about everything. You're really him? I sought to set my people free from slavery to would-be gods. I broke the chains of all who wished to join me. The false gods called me Fen'Harel, and when they finally went too far, I formed the Veil and banished them forever. Thus I freed the Elven people, and in so doing, destroyed their world. You love the Fade. Why would you create the Veil to hide it all away? Because every alternative was worse. Meaning? Had I not created the Veil, the Evanurus would have destroyed the entire world. You banished the false gods? You didn't kill them? You met Mythol, did you not? The first of my people do not die so easily. The Evanurus are banished forever, paying the ultimate price for their misdeeds. How did creating the Veil destroy the world? You saw the remains of Via Dethara. The library was intrinsically tied to the Fade, and the Veil destroyed it. There were countless other marvels, all dependent on the presence of the Fade, all destroyed. The elven legends of immortality, all true. It was not the arrival of humans that caused them to begin aging. It was me. The Veil took everything from the elves, even themselves. You said that the elven gods went too far. What did they do that made you move against them? They killed Mythol. A crime for which an eternity of torment is the only fitting punishment. I thought Mythol was one of the Evanurus. She was the best of them. She cared for her people. She protected them. She was a voice of reason. And in their lust for power, they killed her. The Evanurus were elven mages? How did they come to be remembered as gods? Slowly. It started with a war. War breeds fear. Fear breeds a desire for simplicity. Good and evil, right and wrong, chains of command. After the war ended, generals became respected elders, then kings, and finally gods. The Evanurus. That's the past. What about the future? I lay in dark and dreaming sleep while countless wars and ages passed. I woke still weak a year before I joined you. My people fell for what I did to strike the Evanurus down. But still, some hope remains for restoration. I will save the Elven people, even if it means this world must die. Why does this world have to die for the elves to return? A good question, but not one I will answer. You will survive this day, Inquisitor. And though I owed you an explanation, I will not give you tools to use against me. I am not Corypheus. I take no joy in this. But the return of my people means the end of yours. It is my fight. You should be more concerned about the Inquisition. Your Inquisition. Para jogar o próximo. In stopping the Dragon's Breath, you have prevented an invasion by Canary forces. With luck, they will return their focus to Tevinter. That should give you a few years of relative peace. You control the Illuvians now? Yes. You remember Briala from Hallam Shiral? For a time, she controlled part of the labyrinth. One of my agents was supposed to take it from her, but he did not succeed.
I had to override the magic personally. The Canari stumbled upon this section independently. With them gone, the Illuvians are now mine. The Canari said the Inquisition was unknowingly working for agents of Fen'Harel. I gave no orders. You led us to Skyhold. Corypheus should have died unlocking my orb. When he survived, my plans were thrown into chaos. When you survived, I saw the Inquisition as the best hope this world had of stopping him. And you needed a home. Hence, Skyhold. You gave your orb to Corypheus? Not directly. My agents allowed the Venatori to locate it. The orb had built up magical energy while I lay unconscious for millennia. I was not powerful enough to open it. The plan was for Corypheus to unlock it, and for the resulting explosion to kill him. Then I would claim the orb. I did not foresee a Divinta Magister having learned the secret of effective immortality. What would have happened if Corypheus had died and you'd recovered the orb? I would have entered the Fade using the mark you now bear. Then I would have torn down the veil. As this world burned in the raw chaos, I would have restored the world of my time. The world of the elves. If you destroyed the veil, wouldn't the false gods be freed? I had plans. So at least some of the stories about the Dread Wolf are true. I did not lead a rebellion against immortal mage kings without getting my hands bloody. You must understand. I awoke in a world where the veil had blocked most people's conscious connection to the Fade. It was like walking through a world of tranquil. We aren't even people to you. The fault is hardly yours. The veil was my creation. Another of my countless mistakes. You never cared about us. We were the means to an end. You have a castle, an army, and a title that leaves every world leader quaking in fear. Be content. What's wrong with the Inquisition? You created a powerful organization, and now it suffers the inevitable fate of such. Betrayal and corruption. It's not that simple. Do you know how I discovered the Canari plot? The plot I disrupted by leading them to your doorstep. The Canari spies in the Inquisition tripped over my spies in the Inquisition. The Elven Guard who led you to the Canari body? Who intercepted the servant with the Gatlock barrel? Mine. Why bother disrupting the Canari plot if you're going to destroy the world regardless? I will do what I must. But there is no benefit in allowing harm to come to innocence before it's necessary. And the Canari offended me. So you let us do your dirty work? The mistake was yours to fix, Inquisitor. There's still the matter of the anchor. It's getting worse. Yes. Ultimately, none but I could have borne the mark and lived. Your death would cause more senseless chaos, more bloodshed. It is unnecessary. Though I doubt you will thank me. Live well, while time remains. Pessoal, acho que a gente zerou a extensão e ele é menos filho da puta do que eu pensava. Mas continua sendo filho da puta. Something must be done, but we cannot lose the Inquisition now. We stand on the brink of war with the Canari. Yes, because this Solas provoked them in the first place. The Inquisition did not cause this threat. We informed the Summit of the danger. The danger posed by Canari spies inside your organization. Without our organization, you would not be allowed to complain. No one has forgotten what you have done.
but Corypheus is 2 years dead. If the Inquisition is to continue, it must do so as a legitimate organization, not a glorified mercenary band. Inquisitor. You all know what this is. A writ from Divine Justinia authorizing the formation of the Inquisition. We pledge to close the breach, find those responsible, and restore order, with or without anyone's approval. It wasn't a formally authorized treaty that saved Ferelden's people. It wasn't careful diplomacy that ended your inane civil war. It was never about the organization. It was about people doing what was necessary. Now, if you'll excuse me, I have a world to save. Again. Effective immediately. The Inquisition is disbanded. Show de bola. A Inquisição foi demandada imediatamente. Alguns ficaram aliviados ao ver a imprevisível organização desfeita. Outros preferiram manter a lembrança do bom trabalho da Inquisição e de quantas vidas foram salvas. Aqueles que serviram nela voltaram às suas antigas vidas, sabendo que tinham impedido que o mal maior destruísse o mundo. E esperando que durasse a paz pela qual eles haviam lutado depois de a Inquisição desaparecer. Com o sopro de dragão destruído e perdida qualquer esperança de vitória decisiva, os Qunari recuaram para o norte. Poucos sabem quais debates foram travados em Parvalen, mas pouco depois do Conselho dos Exaltados, os Qunari lançaram novos ataques a Trevinder. A agressão pegou de surpresa o já instável Império, logo Trevinder se complicou em uma grande guerra que muitos temiam que se espalhasse por Tedas. O Conselho dos Exaltados continuou intacto, aconselhando a divina vitória em questões de importância. Cassandra serviu por muitos anos. Pô, essa letra é muito pequena, velho.
Ó. Mesmo em desacordo com as políticas de Leliana, as antigas mãos direitas e riquezas da Divina manteram respeito mútuo. Cassandra também passou por algum tempo nas montanhas do chifre do caçador, ao norte de Olais, onde trabalhou para reerguer os investigadores. Por um tempo, os novos investigadores não mostraram interesse nos assuntos mundanos, trabalhando em um projeto que poucos fora a ordem imaginariam. Embora Cassandra e Inquisidor estivessem quase sempre separados pelas obrigações, ainda conseguiam tempo juntos. Não era incomum ver o Inquisidor aparecer inesperadamente ao lado de Cassandra ou ela junto dele. Aqueles que a conheciam de outras diziam que, embora ela sempre tivesse seguido sua vocação, jamais a tinham visto sorrir tanto. Com o fim do que outrora foi a Inquisição, os poucos magos sobreviventes que a serviam encontraram-se sem ter para onde ir. A Divina declarou o fim do círculo, mas era preciso que algo tomasse seu lugar. Vivienne liderou muita da antiga guarda e formou um novo círculo, e ninguém ficou surpreso quando foi eleita a grande cantadora. Os restantes magos, veteranos da Inquisição, formaram uma organização rival, o Conselho dos Encantadores. As duas instituições entraram em coexistência tumultuada no sul, competindo por poder. Depois do Conselho dos Exaltados, Leliana devotou-se totalmente ao trono do Raio de Sol e ao seu sonho de remodelar a Chanteria. Com os anos, ela removeu as restrições ao sacerdócio na Chanteria, permitindo que homens e mulheres de todas as raças fossem iniciados e ordenados. Esse decreto logo se seguiu à decisão de retomar o Cântico de Chartan, o canto canônico, decisão que dividiu profundamente os andrastianos. Primeiro em Orlais, depois em outras partes de Tedas, fomentou-se uma rebelião pedindo uma renúncia e a volta da Chantria a seu estado anterior. Tão rápido como começou, a rebelião se desfez. Embora a maioria concorde que a rebelião colapsou por disputas internas, alguns murmuram que a própria Divina arquitetou esse fracasso. A rebelião se separou em inúmeras células, algumas se arrastando por vários meses antes de desaparecerem completamente. Sarah deixou a Inquisição com poucos mais laços que quando entrou, desaparecendo de volta na sua confusa teia de favores e amigos. Depois de ver o mundo levado ao precipício pela arrogância e orgulho, foi uma bênção vê-lo voltar ao normal, por mais estranho que seja esse normal. Com visitas frequentes a Tiquinho, é claro. Tiquinho é anã, né? Talvez o mais enervante tenha sido a oferta da Célula Divina, ainda válida.
Quando os nobres cagarem e andarem para sua mão esquerda ou direita, chame a Jenny Vermelha para mandar eles se fuderem. Varric assumiu o cargo de visconde e, com a ajuda de seu amigo Hank, reconstruiu a infraestrutura danificada de Cornwall. Sob seu governo, a cidade-estado finalmente assumiu seu lugar como um importante centro comercial nas fronteiras livres. Ele continua a ignorar toda a correspondência da guarda dos mercadores ou do príncipe de borda de abrigo. Com a Inquisição debandada, os bravos do Touro voltaram a aceitar trabalhos em Orlais e Ferelden. Lutando com demônios e eliminando as forças restantes dos Venatórios, Touro de Ferro cumpriu sua parte na restauração da Ordem de Tedas. Depois que a Inquisição foi demandada, Cullen aposentou-se do serviço ativo. Voltou a Ferelden e estabeleceu um santuário para ex-templários nas terras que a Divina Victoria havia lhe dado. Com sua ajuda, muitos templários venceram o vício do lírio, e aqueles com a mente além da salvação passaram seus últimos dias em conforto. E prometeu que caso seus amigos da antiga Inquisição precisassem dele, sua espada estaria pronta. Dorian voltou a Trevinten e assumiu o lugar de seu pai no magistério. Nos rumores que correm sobre a luta interna no Império, frequentemente o nome de Dorian surgia ligado à resistência à corrupção. Em parceria com a magistrada Maevare Stilani, formou um grupo chamado Lucerne para restaurar e redefinir Tevinter, luta que muitos achavam perdida. Mesmo não merecendo, Rainer recebeu outra oportunidade e seguiu sua redenção. Esta nova oportunidade, dada com tanta compaixão, liberado de suas obrigações com a Inquisição, Rainer viajou por Tedas, levando esperança aos condenados e aos esquecidos. Rainer é o Blackwall. Encontrou nas mais profundas prisões força de Tedas, se não bondade, potencial dela. Demonstrando fé àqueles que não tinham, Rainer ergueu-se e transformou-os em algo melhor do que eram. Com a Inquisição demandada, Josephine se despede de todos e volta à sua família em Antiva. Graças à ajuda do Inquisidor, Montiel receberam permissão novamente para comercializar em Orlais. Os anos seguintes foram bastante movimentados, com muitos navios construídos com a insígnia dos Montilei e zarpando novamente dos portos de Antiva. Logo os capitães rivanianos, com uma rixa antiga com os antepassados de Josephine, lançaram-se ao mar, determinados a reavivar. Não consegui o final. Sem a sua irmã Ivete, que quase fugiu com a ajuda do príncipe pirata, a dama Montilei levou o empreendimento a passos largos.
Depois eventuais no Palácio de Inverno, os elfos deixaram a Inquisição em circunstâncias misteriosas, assim como os servos elfos por toda a terra. Ah, foi todo mundo com os palácios, pô. Ninguém soube para onde foram, mas quem acreditava na história do Inquisidor sobre Fenrarel perguntava qual seriam as forças do lobo temido. Vamos descobrir no próximo jogo. E o que o elfo ancião rebelde teria planejado? Marcado para sempre. Troféuzinho. My agents have found nothing. With the illusions, he could be anywhere. With the Inquisition officially disbanded, we have no army, no formal alliances. We have what we truly need. We will need to be careful. Solus knows everything about us. Who we are, how we work, our strengths and weaknesses. Then we find people he doesn't know. We will stop Solus by any means necessary. Isso aí, pessoal. Zeramos nosso jogo. Chegou o fim da nossa saga do Dragão de Inquisition. Agora vamos partir por Far Cry Primal. Já tô subindo o vídeo aí todo dia às 9 horas. Fiquem bem, se inscrevam no canal e falou!